Você por acaso já viu alguém mais ou menos com essas características? Hoje é dia 14 de agosto, o dia de atenção ao respirador oral, e nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A respiração de praxe, a gente já sabe que é um processo vital para o nosso corpo, para o nosso organismo conseguir restabelecer o fluxo sanguíneo, a energia das nossas células, a troca gasosa em que confere e provê às nossas células o oxigênio e também ajuda na eliminação do gás carbônico. Tudo isso ajudando no nosso fluxo cardíaco, nosso ritmo cardíaco. Tudo isso ajuda o nosso corpo a se manter. Quando a respiração ela é correta, nós vemos que ela vai prover um sono de qualidade, a pessoa não vai ficar tão ofegante, vai conseguir reproduzir as suas funções vitais como a fala, a deglutição, a mastigação. Essa coordenação vai trazer muitos benefícios se a pessoa respirar corretamente. E a respiração correta é por via nasal. O ar, quando inalado corretamente através do nosso nariz, ele vai poder ser filtrado, aquecido e umidificado, chegando assim até o nosso pulmão da forma correta. Mas quando a gente respira pela boca, desses três pilares, ele vai ser prejudicado, trazendo vários malefícios. A pessoa pode ser um respirador oral por diferentes causas, mas a gente pode colocar em dois principais grupos. O grupo que tem causas orgânicas, que pode ser, por exemplo, a inflamação das tonsilas. A pessoa pode ter questão popularmente conhecida como a adenoide, também a amidalite, várias inflamações nessas partes, um desvio de septo. Tudo isso pode causar alterações orgânicas que vão fazer com que a gente respire pela boca. Uma rinite, uma sinusite ou outras alergias podem gerar inflamações que acarretam nesse problema, nesse distúrbio. Às vezes é necessário até uma intervenção mais incisiva, como uma cirurgia. A retirada dessas tonsilas se faz necessária em alguns casos. E o segundo grupo que a gente consegue separar são alterações funcionais. Já viu aquela criança que usa muita chupeta, também mamadeira também? Aquela criança muito provavelmente vai ter alterações que vão levar ela a ser um respirador oral. A gente já vê características, né, faciais, orais, que já são muito típicas. Então, alguns hábitos que a gente chama de hábitos deletérios, eles podem acabar trazendo uma gravidade maior à condição respiratória da pessoa, fazendo com que ela, além de respirador oral, ela venha ter mais dores, por exemplo, pode trazer uma sobrecarga na articulação entre a mandíbula e o osso temporal, que é a articulação temporomandibular. Pode trazer questões da musculatura, em que ela pode ficar mais flácida, perdendo o tônus muscular. A língua muitas vezes não vai estar apoiada corretamente no local que deve estar, ela vai estar um pouco mais rebaixada, talvez um pouco mais anteriorizada. Os dentes eles já não têm a estrutura correta, o céu da boca ela vai estar com uma estrutura diferente, a face vai trazer várias características, como os olhos mais cansados, o excesso de olheiras, a musculatura mais flácida, vai ter uma alteração na sua parte nutricional devido a alguns hábitos. Por exemplo, a pessoa pode ter preferência por alimentos mais macios, por causa de ser mais fácil de deglutir, vai ter algumas alterações na percepção de paladar ou de olfato, inclusive na sensação de saciamento ou então de apetite. Tudo isso pode acontecer de alteração caso a pessoa seja um respirador oral. Inclusive, uma das alterações mais frequentes e que poucas pessoas prestam atenção, principalmente em crianças, é a questão da atenção. Como a respiração ela não está correta, muitas vezes pode trazer alteração de hiperatividade,
a criança não consegue prestar tanto atenção, o que pode ocasionar, inclusive, uma baixa no desempenho escolar, o desempenho de aprendizagem, que muitas vezes não vai estar associada necessariamente a um transtorno, mas ocasionado por essa falta de coordenação respiratória correta. A postura, muitas vezes, desse tipo de indivíduo respirador oral, ela vai ser uma postura inadequada também. Os ombros vão vir um pouco mais para frente, a cabeça também. Isso vai trazendo uma sobrecarga também, dificultando mais ainda a respiração. A gente vê que até os lábios podem se ressecar bastante, principalmente ali no período em que a pessoa está dormindo. Vai dormindo de boca aberta, então aqueles lábios vão se ressecando também, podendo gerar mais infecções, inclusive um risco maior de cárie acontece com muita frequência em quem é respirador oral. Por ser tão complexo a questão de alterações associadas à respiração oral, não é só um profissional que vai conseguir tratar o indivíduo com respiração oral. Principalmente nós temos ali um médico com a especialização de otorrinolaringologia, o alergista, a médico pediatra também pode ajudar, uma cirurgiã também pode facilitar esse trabalho em conjunto com várias outras especialidades, como o psicólogo, o psicopedagogo, o físio, principalmente fisioterapeuta respiratório, mas também, inclusive, para trabalhar a postura, o físio é essencial. Também temos, obviamente, a fonoaudiologia. Como há diversas alterações nas funções estomatognáticas, como fala, como a deglutição também, trabalhando muitas vezes a questão da motricidade orofacial, que vai trazer essa importância dos músculos, principalmente dos músculos faciais, das articulações, trazendo um tônus suficiente, tirando algumas inadequações, porque esse indivíduo muitas vezes faz adaptações para que ele consiga funcionar, o corpo dele faz alterações. Então a gente consegue tirar essas adaptações e trazer a ele um novo padrão mastigatório, por exemplo. Às vezes vão ter alterações muito típicas da fala desses pacientes que têm a respiração oral, como a questão do ceceio lateral ou ceceio anterior também. A voz pode estar sendo prejudicada porque quando esse ar é inalado pela boca, não ocorre exatamente aqueles 3 parâmetros essenciais para a nossa respiração: de aquecimento, filtragem e umidificação dele. Esse indivíduo pode ter uma sobrecarga muito grande na articulação temporomandibular por causa desse excesso de peso inadequado, em que ele vai trazendo, deixando a boca sempre aberta, dessa forma, podendo gerar alguma disfunção nessa ATM. Desse dia 14 foi criado exatamente para que a gente consiga propagar cada vez mais informações sobre a área, sobre essa importância do cuidado e atenção ao respirador oral. Grande parte da minha referência bibliográfica foi do mapa conceitual. Esse livro aqui de mapas conceituais em fonoaudiologia, focado em motricidade orofacial. Especificamente o capítulo 12, ele vai falar exatamente sobre a respiração oral. Outra referência bibliográfica que encontrei foi a cartilha de respiração oral, exatamente da Sociedade Brasileira de Fono, ali da parte do Departamento de Motricidade Orofacial, em que há diversos aspectos que eu falei aqui no vídeo e de uma forma mais didática, em que você pode tirar mais algumas informações ou levar para alguém que você reconheceu alguns desses padrões de respiração oral, para poder explicar melhor para a pessoa, para ela conseguir fazer a intervenção correta no caso dela. Se você se identificou com alguma dessas características ou identificou alguém muito próximo a você, não deixe de procurar o cuidado devido, dê atenção devida a essa causa. E o tratamento é essencial para a sua qualidade de vida. Esse é o vídeo de hoje, eu vou deixar o link da cartilha aqui na descrição. Você pode ter mais informações na Associação Brasileira de Motricidade Orofacial
e também na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia.